Se existe um dos povos da Terra que mais chamam a atenção das pessoas por sua misteriosa origem, esse povo, sem dúvida, é o povo indígena, ou melhor, os povos indígenas. Eles chamam muita atenção pelas suas tradições antiguíssimas, pelo seu jeito, pelas suas culturas e até mesmo pelos seus alimentos. Mas você já se perguntou qual seria a origem de tal povo nos filhos de Noé? E será que a crença no Deus de Israel, ou melhor, no Deus de Noé, estava presente ou está presente em muitas das tribos indígenas que estão divididas nas Américas, na Oceania, na Austrália e em outras regiões do mundo? Eu convido todos vocês a descobrir a fé em Deus, no verdadeiro Deus, no Deus de Noé, nos povos indígenas. Mas antes de começar a falar a respeito do vídeo, eu quero fazer um pedido a todos vocês, um pedido sincero. Eu peço encarecidamente que deixem o seu like, se gostarem do vídeo, é claro. Se não gostarem, tudo bem, pode dar o dislike. Mas deixarem o seu comentário aí, que isso me ajuda muito e me motiva muito a continuar lançando mais conteúdos interessantes a respeito de todos os povos do mundo, das culturas do mundo, das mitologias, da teologia, entre vários outros assuntos. Então, deixe seu comentário aí que eu responderei a todos. Dito tudo isto, eu deixo vocês com a última parte da série Deus em Todos os Povos. Eu espero que todos tenham gostado desta série, onde eu abordo Deus em todos os povos da humanidade através dos filhos de Noé. Então, dito isso, fiquem com o vídeo. Deixarei os outros links dos outros vídeos anteriores. Ao longo do tempo, muitos e muitos têm sempre as mesmas dúvidas a respeito de povos, de origens, de diferentes tipos de povos da humanidade, e os indígenas são um destes povos. Geralmente a gente nunca vê pessoas associando povos indígenas a origens genealógicas bíblicas. A gente apenas vê, no máximo, relatar a respeito dos povos semitas, pela boca de muitos pastores e curiosos a respeito do assunto. Porém, eles nunca falam a respeito dos outros povos, das descendências de Cã, de Jafé. Apenas quem estuda aprofundadamente vai entender e vai saber discernir quem é quem no livro do Apocalipse e nas profecias descritas no livro de Isaías, Ezequiel, Jeremias, entre outros profetas e livros das Escrituras que falam a respeito de povos. Nomes e termos que às vezes aparecem nas Escrituras Sagradas, nos livros de Isaías, Jeremias e Ezequiel, chamam muito, mas muito, a atenção das pessoas, porém as pessoas não sabem discernir quem é quem naquele livro, ou melhor, naqueles livros. Até porque termos como Cush, Mitzraim, outro termo, Madai, eles não vão saber que termos de nomes de personagens descritos nas descendências de Gênesis capítulo 10 remetem a povos, porque a Bíblia dá a origem a todos os povos da humanidade. Todos os povos da humanidade vêm da linhagem, das 3 linhagens de Noé e de sua esposa Enzara ou Naamá. Os indígenas, assim como também os povos asiáticos, como os chineses, os japoneses. Você já se perguntou se a Bíblia fala dos chineses, dos japoneses, de povos da Oceania ou de outros povos assim? A Bíblia cita sim o progenitor de tais povos. A Bíblia cita o progenitor dos povos africanos, dos povos negros, dos povos europeus. As tradições judaicas, rabínicas, também vão falar a respeito dos progenitores. Os antigos judeus, os antigos israelitas e até mesmo os árabes antigos, eles sabiam quem é quem no mundo e de quem descendia. Inclusive, muitos deles chamavam os outros povos pelos nomes de seus
de seus ancestrais, como nós podemos ver na Bíblia, no livro de Daniel e no livro de Ezequiel, nós podemos ver os gregos, os povos gregos, sendo chamados de os povos de Javã ou apenas Javã. Javã, para quem não sabe, foi o progenitor dos povos greco-macedônios e de outros povos ali daquela região onde é a Macedônia, onde é a Grécia. Como dito anteriormente, os chineses, os indígenas, estes povos, eles têm sim um ancestral bíblico, que no caso é Togarma, até porque os indígenas já foi provado cientificamente pela genética que tais povos têm origem na Ásia. Nós encontramos no livro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 6, a menção a respeito da casa de Togarma e de vários povos junto com ele. Muitos povos estarão com ele. E Togarma, ele é pai de vários povos, realmente, inclusive os povos indígenas. Apesar de alguns povos indígenas terem uma certa mistura com os descendentes de Cã, eles são descendentes de Jafé, pela parte de Togarma, que deu origem aos asiáticos. Sim, o mesmo originador dos povos asiáticos, dos chineses, dos japoneses, dos coreanos, entre outros povos da Ásia, foi o mesmo progenitor dos povos indígenas. Com toda certeza você já deve ter percebido traços dos indígenas que são muito, mas muito semelhantes aos povos extremo-asiáticos, aos povos chineses, aos japoneses, aos coreanos e etc. Até porque os povos indígenas, eles têm um mesmo traço da face, e não apenas da face, mas da cabeça, o cabelo também, extremamente liso, e escuro, o que remete a uma semelhança gritante com os povos asiáticos, e em especial pelos povos indígenas terem os olhos puxados, assim como os povos da Ásia. Eles têm as mesmas características. Porém, alguns povos indígenas, alguns desses povos, eles têm uma tonalidade de pele mais amarronzada, uma tonalidade de pele mais mulata, uma tonalidade de pele mais amarronzada, o que remete a uma descendência de origem camita. E é muito interessante uma origem negra nos indígenas, em algumas tribos indígenas, não em todas, porque muitas são muito semelhantes aos povos asiáticos da descendência de Togarma. É interessante notarmos que em alguns povos indígenas, principalmente os indígenas brasileiros, eles demonstram que tiveram lá nos seus primórdios uma certa mistura, nem que seja pouca, com alguns povos de origem camita, de origem negra, até porque o seu tom de pele, mesmo que se queima do sol, alguns indígenas já têm o tom de pele e o nariz que lembra muito o nariz negroide, o que remete a povos africanos. Inclusive, existem tribos africanas que também têm olhos puxados, contrariando totalmente o contexto científico, onde dizia que o frio fez com que os olhos de asiáticos ficassem puxados, o que, infelizmente, é uma mentira. Ou melhor, felizmente, é uma mentira, até porque a Bíblia narra que tais povos tiveram um ancestral antigo ao qual tinha tais traços e passou esses traços. E não que a natureza causou esses traços nas pessoas, mas sim um progenitor, uma pessoa primária que teve tais traços e passou para todos os seus descendentes os traços como os olhos puxados, o cabelo escuro totalmente liso e o formato do rosto. Mas agora falando um pouco a respeito dos traços dos povos indígenas de várias regiões das Américas, das Oceanias, mas principalmente das Américas, nós temos os indígenas com tonalidade de pele amarronzada, como dito anteriormente, que remete a povos africanos. Existe uma teoria que foi acreditada por muito tempo e que finalmente foi comprovada, é que muitos indígenas têm ancestralidade aborígene, e os aborígenes, eles têm muito em comum com os povos africanos, o que ressalta e reforça tudo que eu já disse. Inclusive eu vou falar a respeito desse assunto em outro vídeo. Além da tonalidade de pele amarronzada, nós também temos indígenas, principalmente da América do Norte, que são muito, mas muito semelhantes a povos extremo-asiáticos, semelhantes aos japoneses, principalmente.
são muito semelhantes aos japoneses, e também semelhantes a alguns povos chineses, até mesmo a alguns povos da Mongólia. E repare essa imagem que eu coloquei aí para todos vocês olharem e notarem. Essa menina é uma menina indígena, uma menina norte-americana nativa, uma indígena norte-americana. E se você tirar essa roupa e colocar uma roupa que seja uma roupa asiática, você vai confundir ela facilmente com uma criança asiática por conta da muita semelhança genética. Nós também encontramos em alguns indígenas uma tonalidade de pele que é apenas bronzeada do sol, que remete muito, mas muito, a povos orientais também, que tem essa tonalidade de pele bem semelhante aos povos indígenas e que remete à sua ancestralidade indígena. Essa tonalidade de pele, ela é uma tonalidade de pele marrom, mas só que um marrom muito claro, bem próximo ao amarelo, à tonalidade de pele amarelada clara. Por fim, nós temos os indígenas mais tradicionais do Brasil e também do Peru e de outras regiões, que descendem dos maias, astecas e incas, que têm uma tonalidade de pele amarronzada. Inclusive, a pesquisa científica que ressaltou que tais indígenas teriam uma herança aborígene, ressaltou que os indígenas brasileiros teriam sim uma origem aborígene, e os aborígenes remetem muito aos povos africanos. Outras pesquisas científicas também ressaltaram que, majoritariamente, os indígenas são descendentes de povos asiáticos por conta dos olhos puxados e do cabelo extremamente liso. Mas agora, indo direto se existia a fé no verdadeiro Deus nos povos indígenas, eu juntei aqui algumas crenças de alguns povos indígenas e aborígenes para falar a respeito se houve alguma crença, se o Deus ancestral deles era o mesmo Deus da Bíblia, e realmente existiu, e é muito interessante, então eu convido todos vocês agora a escutarem. Existe um povo indígena, aborígene, que é um dos povos mais preservados geneticamente e também são preservados culturalmente, e principalmente nas suas crenças religiosas antigas, que são totalmente puras, passadas de geração após geração, e também na sua língua. Também é preservada neste povo, que é um povo da Oceania, é muito interessante e notório. Ali nós encontramos a crença num Deus criador e invisível, por incrível que pareça. Um traço muito semelhante à Bíblia. Os contos indígenas nos contam que este Deus, essa divindade, ela seria o criador de todas as coisas que existem no mundo, as visíveis e as invisíveis. E ele seria anterior a todas as coisas, seria um Deus celestial. Na Oceania, eles o chamam pelo nome de Iho, que significa, na língua dos povos maoris, significa, na língua deste povo indígena, significa o alto ou o elevado. Repare uma semelhança indiscreta do nome do Deus criador desses indígenas maoris. Repare que esse Deus se chama Iho, que é muito semelhante ao nome de Deus, o Eu Sou o Que Sou, em aramaico e em hebraico. Note a semelhança de Iho com Ihur, que seria em aramaico, e Yahweh, o Deus que falou com Moisés. Muito interessante o nome dessa divindade, Iho, Ihur, aramaico, e, no caso, no hebraico, Yahweh. É muito interessante essa semelhança com o Yahweh fenício-hebraico, na língua fenícia-hebraica, no hebraico antigo, e também no aramaico, que demonstra uma curiosidade fantástica deste povo indígena, aborígene, maori, que é muito interessante essa semelhança desses nomes. Nos povos indígenas da Austrália, nesses índios aborígenes da Austrália, nós podemos notar o Deus criador, que ele é chamado por diferentes nomes, mas o principal deles seria Iho. Mas também existem outros termos para falar a respeito do criador de todas as coisas nas línguas indígenas antigas, que seriam em outras tribos, como por exemplo os termos além de Iho, Baiane, Daramulum e Budil.
Uma curiosidade é que o nome desse Deus criador, ele é proibido de se falar. Não pode tomar o seu nome em vão, uma característica muito semelhante ao Deus bíblico, onde diz nas Escrituras: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Na crença dos povos índios das Américas, nós encontramos a crença no avô celestial, ou no grande avô, onde as mulheres e as crianças chamam o Deus criador de todas as coisas de o grande ancião, ou o grande avô, que seria o criador de todas as coisas, de tudo que há, do invisível e do visível. Uma coisa interessante, um fato muito interessante, é que nos ritos sagrados da crença dos maoris, desses indígenas da Oceania, da Austrália, nós podemos notar uma coisa muito interessante, que nos ritos sagrados, a pessoa, quando ele vai começar a adorar esse Deus criador, ele tem que fazer uma idolatria, exatamente, um ídolo de si mesmo, e logo em seguida o destruir imediatamente e totalmente, para agradar o Deus criador. Um fato muito semelhante com o Deus bíblico, que detesta a idolatria. Reparem essa grande semelhança. Um povo indígena muito curioso, interessante e antigo, que no caso é o povo indígena dos iroquenses, eles chamam a sua divindade criadora de Oké. Oké, que seria o criador de todas as coisas. E esse nome significa o que está nas alturas. Os índios Sioux, eles dizem que o criador, seu nome é o alto, ou o grande. E eles utilizam o termo Wakam. O interessante é que os indígenas dizem que os brancos, os povos brancos europeus, eles creem num Deus criador, já eles creem em Wakam como o Deus criador. Mas eu pergunto a todos vocês, o que vocês acham a respeito da fé em Deus nos povos indígenas? Digitem aí nos comentários se vocês acharam curioso e interessante eu falar a respeito dos traços físicos, da origem bíblica dos povos indígenas, e principalmente se Deus, o Deus criador bíblico de Noé, foi adorado por eles. O que você achou das curiosidades? Digitem aí, e até aos próximos vídeos do canal. Fiquem todos com Elohim.